este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Aqui na minha versão fala que, contudo, ele tinha primazia, porquanto já existia antes de mim. Ou seja, João Batista teve revelação dessa verdade, que Jesus existiu antes dele. E um detalhe muito interessante é que Jesus, como homem, nasceu 6 meses depois de João Batista. Mas João Batista teve revelação, entendendo que Jesus existiu antes de todas as coisas. Amém? Colossenses 1, do 18 ao 19. A gente já leu nesse texto. Eu queria destacar desse texto o seguinte. Esse texto ele mostra a primazia, o primeiro lugar. Que em Jesus residisse toda a plenitude. Toda a plenitude, Paulo confirma novamente essa verdade em Colossenses 2:9. Vamos ver lá, Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok, nele habita corporalmente. Então, Paulo ele repete essa verdade, né? Nele reside toda a plenitude. Aí ele fala no 2:9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Ou seja, no corpo físico de Jesus habita 100% da divindade. Poxa, mas a gente olha até mesmo para a natureza, para os montes, né? Como é que pode no corpo físico habitar 100% da divindade, né? Com a nossa mente a gente não consegue compreender, né? Mas a palavra diz, por fé na palavra, naquilo que ela diz, que nele habita corporalmente toda a plenitude, né? Então habita nesse corpo físico de Jesus toda a plenitude da divindade. Mas com fé na palavra, né, a testificação do Espírito Santo, a gente consegue entender e aceitar essa verdade, que é algo para nossa mente absurdo, né, entender. Então Paulo ele dá bastante ênfase quando ele fala toda a plenitude, quando ele usa esse termo. Paulo poderia muito bem falar assim: toda a divindade habita em Jesus. Toda a divindade habita em Jesus, 100%. Então ele poderia falar assim: a plenitude da divindade, está explicado. Mas ele, para deixar bem claro, para dar bastante ênfase, ele juntou essas duas palavras, parece que fica até redundante, mas era para dar bastante ênfase, né? Toda plenitude da divindade habita em Jesus. Ok? Recapitulando então o texto que nós lemos de Colossenses 1,15 eu destaquei: portanto, Jesus ele é a imagem do Deus invisível. No versículo 16, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, as naturais e as espirituais, as mais excelentes e as mais simples. No 17, ele é antes de todas as coisas. 18, 19, nele habita a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade. E mais, Hebreus 1:3 fala que ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem estiver anotando, Hebreus 1:3. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Abrindo aqui um parênteses, né, tem religiões, seitas, né, como o Testemunho de Jeová, por exemplo, que eles fazem algumas distorções no que diz respeito a esse assunto, no que diz respeito a esse tema. Por exemplo, João 1:1-3, no princípio era o verbo, era Deus, e o verbo era Deus. Isso é o que está no original, é o correto, a tradução correta. Ok? Mas só que o Testemunho de Jeová, por exemplo, ele tem uma Bíblia, né, distorcida, chamada Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu acho que a editora é Torre de Vigília, alguma coisa assim. E nesse texto ele fala o seguinte: eles pregam que Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura, né? Primeiro da criação. E nesse texto ele distorce João 1:1 da seguinte maneira: no princípio era o verbo que achava Deus, e o verbo era um Deus, com D minúsculo, um Deus. Ou seja, muda todo o sentido, muda.
Mas só que no original não dá espaço para esse tipo de interpretação, de colocação, de tradução, né? Então eles distorcem esse texto para dizer que Jesus era um Deus, porque, por exemplo, o Deus com D minúsculo, o inimigo também é. O Deus desse século, cegou o entendimento, dos incrédulos. Então Deus com D minúsculo, o inimigo também é Deus com D minúsculo. Aqueles a quem é dirigida a palavra de Deus, Jesus falou, são Deus com D minúsculo. Mas Deus com D maiúsculo se refere ao Criador. E o texto aqui diz que Jesus é Deus. E o verbo era Deus com D maiúsculo. Ok? Um outro texto que o testemunho de Jeová distorce é aquele lá de Colossenses, o 15, que ele fala que ele é o primogênito de toda a criação, dando a entender que aquele texto ali está falando de origem. Mas só que é mais uma distorção do testemunho de Jeová. Por quê? Porque o texto ali, o contexto, né? Para a gente trazer uma doutrina, a gente precisa ver o contexto. E o melhor contexto é saber o que a Bíblia diz a respeito daquele tema, né? Então a pessoa não pode afirmar alguma coisa num texto obscuro, interpretado da sua maneira, né? De maneira a contradizer aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é clara em falar que Jesus é Deus. Tem outros textos aqui, eu não citei, mas eu posso citar, quem quiser anotar depois eu até posso falar, que fala claramente da divindade de Jesus. Então eu não posso anular uma verdade bíblica por conta de uma interpretação particular no texto obscuro. Então eles falam ali que Jesus é o primeiro ser criado, mas só que o contexto ali não fala de origem, fala de primazia. O 18 fala, para que tudo tenha primazia, porque ele se tornou carne, se tornou uma criatura, o Criador se tornou uma criatura, então ele tem a primazia, ele foi o primeiro a ressuscitar, né? Dentre a criatura, ele comanda, ele é o cabeça da igreja, para que tudo tenha a primazia, verso 18 fala isso. Então o contexto é de primazia, e não de origem, né? E é um texto que eles distorceram. Mas existem outros textos da Bíblia que falam claramente que Jesus é Deus. Por exemplo, Hebreus 1:3, 1:8 fala, acerca do Pai fala isso, acerca do Filho fala, o teu trono, ó Deus, de maiúsculo, é para todo sempre. Jesus, quando apareceu aos discípulos, quando não estava Tomé, aí depois na outra ocasião Tomé apareceu, Tomé já estava, aí Jesus veio, se apresentou a eles. Quando Tomé viu a Jesus, ele falou, toca aqui. Ele falou, Senhor meu, a declaração de Tomé. Ele teve naquele momento revelação, Senhor meu e Deus meu. Jesus, ele repreendeu a incredulidade de Tomé, por não ter crido no primeiro momento, quando aquelas pessoas contaram para ele que Jesus tinha ressuscitado. Jesus não repreendeu Tomé quando ele falou, Senhor meu e Deus meu, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Uma vez eu estava conversando com um irmão, ele não congrega mais com a gente, eu estava na casa dele, falando sobre esse assunto, conversando sobre esse assunto, mas depois eu percebi que esse irmão, ele pensava no testemunho de Jeová. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, então tem Deus. Mas Jesus é Deus. Tá. Sabe aquelas revelações que o Espírito Santo te dá assim, né? No meio ainda de um debate, uma discussão, às vezes a gente proclamando, às vezes isso acontece, tem um argumento a mais que o Senhor te dá, né? E nesse dia aconteceu isso. Eu estava conversando com ele, aí começou a me vir, o Espírito Santo montou um argumento para mim, né? Eu fui lá atrás e falei, lembra lá que Deus falou no Antigo Testamento, lá em Êxodo 20, um dos primeiros mandamentos é não farás imagem de escultura, né? Não adorarás outros deuses, não prestará culto a eles, ou seja, adorar somente a Deus. Isso lá no Antigo Testamento Deus falando. Quando chega no Novo Testamento, quando Jesus é tentado no deserto, Mateus capítulo 4, quando Satanás pede para que ele se curve diante dele e o adore, Jesus falou assim, adorai, está escrito, Satanás, adorai só a Deus. Então Jesus também declara a mesma verdade. E lá em Apocalipse, quando o anjo aparece para João, na revelação de Apocalipse, na ilha de Patmos, em um dado momento João se curva diante daquele anjo. O anjo falou, não, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adorar só a Deus. Então a gente vê no Antigo Testamento, vê Jesus afirmando e vê o anjo lá, afirmando a mesma verdade. Agora vocês percebem que Jesus, durante toda a sua trajetória aqui na Terra, permitiu ser adorado. As pessoas adoravam a Jesus e nenhuma delas foi repreendida. A palavra diz que Jesus nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Se Jesus não fosse Deus e se permitiu ser adorado, ele estaria levando pessoas a pecar e teria pecado também. Mas Jesus recebeu a adoração. Sabe por que Jesus recebeu a adoração? Porque Jesus é Deus. Amém? E Hebreus também fala que todos os anjos de Deus o adorem. E muitas pessoas que foram curadas
os textos aqui, quem quiser depois, eu não tenho tempo para isso. Mas quem quiser, tem vários textos mostrando a divindade de Jesus, deixa pessoas se curvando de Jesus e adorando Jesus. Ok? Então Deus revelou Jesus e Jesus revelou a Deus. João 1,18. O que fala aí? Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ok. Quem revelou a Deus? Jesus. Deus revelou a Jesus, Jesus revelou a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, algumas versões, o Filho unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Por quê? Porque Jesus foi aquele único que conseguiu ver Deus na sua essência. Amém? E ele trouxe a Deus para nós na sua essência, caráter, natureza e vida. Tá? Então muitas pessoas, elas querem colocar Jesus em pé de igualdade com outros homens, como se Jesus fosse um homem comum. Né? Muitas religiões fazem isso. Os muçulmanos, por exemplo, veem Jesus como se fosse um profeta como Maomé, ou até pior, abaixo de Maomé, um homem como Abraão. Né? Os testemunhos de Jeová, como eu já falei, vê Jesus como filho de Deus, criatura, mas não como criador. Isso é uma verdadeira mentira. Jesus é o criador. Então eu penso que esse tipo de argumento tira um pouco né, parte né, do peso em relação à morte de Jesus. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, elas morrem por uma causa. Né? Por exemplo, o comunismo, muitas pessoas se dão uma vida pelo comunismo, né? Outras por religiões. Né? O muçulmano, por exemplo, o homem rouba, né? ele entende, abraça aquela causa ali ou aquela religião, e muitos morrem por isso. Parece que quem é homem rouba, parece que é doutrinado desde 12 anos de idade para aquele fim, para aquela função. Então alguns acham que ou por uma causa, dão a própria vida, ou outros por um futuro melhor, como o homem bomba, por exemplo, que acha que lá no paraíso eles vão ter um paraíso por conta desse ato de heroísmo aqui na Terra, eles teriam um paraíso. Né? Então algumas pessoas, e tem aquela história também, né, de achar um sentido para a vida. Uma vez achando um sentido para a vida, as pessoas se doam. Né? Agora, Jesus, ele não precisava achar nenhum sentido para a vida, porque ele era a própria vida. Jesus não precisava achar nenhum sentido para a vida, porque ele era suficiente em si mesmo. E a gente sabe que só Jesus preenche esse espaço vazio que há em nós, cada um de nós. Né? Só ele que nos satisfaz. É só Jesus que pode nos satisfazer. Jesus foi justamente ao contrário dessas pessoas. Essas pessoas fizeram alguma coisa, né? Ou se doam, né? Ou morrem por alguma coisa boa que pode conquistar lá na frente. Jesus fez ao contrário. Jesus, ele saiu de toda a sua glória, né? De todo o privilégio que ele tinha. Ele estava com o Pai, ele era criador. Jesus não precisava se tornar homem. Jesus não precisava ser afrontado. Jesus não precisava sentir dor física. Jesus não precisava perder sangue. Jesus não precisava ser preso naquele madeiro, não precisava morrer, porque o salário do pecado é a morte, e ele não tinha pecado nenhum, né? Sabemos disso, mas ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Então o Senhor Jesus, ele é digno, toda honra, toda glória. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, quando éramos pecadores. Romanos 5:8. Ok? Então o Senhor Jesus agiu em todo louvor. Eu queria chamar a Júcia, o Silas. Ele está cantando um cântico que eu acho que tem a ver com essa palavra.